Celulares. Bom, já faz um bom tempo que eu fiz um vídeo de celulares, tirando aqueles da Samsung, então faz papo de 3 a 4 meses por aí que eu fiz um vídeo de celulares. Então no vídeo de hoje eu decidi atualizar essa lista colocando dos celulares desde os mais baratos até os mais caros, contando que sejam bons, né, e sejam um custo-benefício, que vale a pena você comprar. E antes de mais nada, eu peço que você se inscreva para poder me ajudar e me motivar a trazer mais vídeos como esse. E no final do vídeo, caso você goste, você pode dar um like e compartilhar se quiser também. Então é isso, bora logo pro vídeo. Vamos lá, primeiro celular da lista, a gente aqui tem o A16 5G. Aqui de cara já temos um celular com 6.7 polegadas em tamanho de tela, além de que ela é do tipo Super AMOLED e podendo chegar até 90 Hz sem taxa de atualização. Aliás, na parte das câmeras traseiras aqui a gente tem 50 megapixels na principal, uma segunda câmera de 5 megapixels e mais uma última de 2 megapixels, sendo a de 5 megapixels uma ultra wide e a de 2 megapixels uma macro. Já na frontal ele tem 13 megapixels e o celular também é capaz de gravar em Full HD a 30 fps. Já de processador ele vem equipado com um Exynos 1330, que se for comparar com o A15 que vem com um Dimensity 6100 Plus da MediaTek, o Exynos se sai um pouquinho melhor, um pouquinho mais na frente. Mas isso não significa que o A15 é ruim, tá? Ele é um celular bom, só que esse aqui também pode ser melhor ainda. Já de memórias a gente tem aqui 4 ou 8 GB de memória RAM, juntamente com 128 ou 256 GB de armazenamento interno, o que para um usuário comum pode até ser mais que o suficiente, então acho que não teremos muito problema com memória. E como a maioria de muitos celulares hoje em dia, ele vem com 5000 mAh de bateria. Já no quesito preço, aqui a gente tem um celular que é bom e é barato, tendo em vista que ele tá custando por volta de R$1.000 a R$1.200 por aí. Se tiver mais caro que isso, eu recomendo que você compre o próximo celular da lista. Se você quiser comprar o mais barato, é melhor você comprar o A15, que é o melhor até a faixa de preço dos R$800 a R$900 por aí. Mas agora, partindo para outro celular, a gente tem o Moto G35. Diferente do anterior, ele tem uma tela só um pouquinho maior do que a do A16, sendo uma de 6.72 polegadas, do tipo IPS LCD, com até 120 Hz em taxa de atualização, fora o fato de que ele vem com uma proteção Gorilla Glass 3, o que dá uma vantagem a mais em comparação ao A16, que não vem com proteção nenhuma na tela. Já na parte das câmeras, aqui a gente só tem duas câmeras, sendo a principal de 50 megapixels e outra de 8 megapixels, fora a frontal que tem 16 megapixels. E detalhe, esse celular é capaz de gravar em 4K a 30 fps, então qualidade de imagem é o que você vai ter. O ponto ruim é que ele só tem 30 fps, se fosse 60 seria melhor, mas beleza. Já de processador aqui a gente tem um Unisoc T760, que é o processador mais ou menos, dependendo da função que você vai dar a ele, seja jogar ou seja fazer outras coisas por aí, como navegar pelos aplicativos. Mas em compensação, ele tem 4 ou 8 GB de memória RAM também e 128 ou 256 GB de memória interna. Já na quantidade de bateria, como sempre, é a mesma, como eu falei, a maioria dos celulares vem com 5000 mAh de bateria. Mas em relação ao preço, ele é um celular que tem um preço interessante e até que justo, né, entre aspas. Porém, por ser Motorola, o fato de que eu já tive experiência com a maioria abaixo dos R$1.000, depois de 2 ou 3 meses é um saco você viver com ele, porque simplesmente o bagulho começa a cravar que só o caramba, e você perde a paciência e acaba até optando por querer comprar outro antes de completar até mesmo um ano que você comprou esse. Então se você quiser um conselho, é melhor economizar e ir para o próximo celular dessa lista, que é mais especificamente o A25. Nesse caso aqui já temos um celular que é um pouco mais caro, porém que é um pouco melhor do que o Motorola. Isso porque aqui, apesar de virmos com uma tela menor de 6.5 polegadas, o tipo dela é o Super AMOLED, que também pode chegar até 120 Hz sem taxa de atualização. Só que a desvantagem é o fato de que esse aqui também não vem com proteção na tela, assim como o A16. Só que se você for ver na parte das câmeras, assim como o Motorola, ele tem duas câmeras de 50 megapixels e de 8 megapixels, porém ele vem com mais uma de 2 megapixels. Já na parte da frente ele tem uma câmera de 13 megapixels, o que pode chegar também até gravar 4K a 30 fps como o Motorola. Só que se você for comparar o processador do Motorola 35 com o A25, o processador do A25 é bem melhor. Apesar de ser um Exynos, ele é um Exynos 1280, que é um processador melhor do que o Unisoc e vai dar conta de mais coisas. Fora o fato também de que ele vem com 6 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento interno, assim como os dois últimos celulares que eu acabei de citar. E de bateria, como sempre, é uma de 5000 mAh, assim como os dois últimos celulares que eu acabei de falar. E olhando o preço aqui, ele tá custando por volta de R$1.100 até mais ou menos R$1.400, o que não é um preço muito caro, mas também dependendo da situação, ele pode sim extravagar o preço. E se ele passar de R$1.400, meu amigo, eu recomendo que você compre outro celular dessa lista, sendo mais especificamente o A35 5G. Isso porque o A35 5G, ele é outro celular muito bom, já que aqui ele também vem com uma tela um pouco maior de 6.6 polegadas, Super AMOLED com 120 Hz em taxa de atualização e proteção Gorilla Glass Victus Plus, que é uma proteção bem resistente e é o ponto que destaca ele diferente dos outros dois Samsungs que eu acabei de citar, e também é uma proteção mais resistente do que o Moto G35, fora o fato de que ele tem 3 câmeras traseiras, sendo a principal de 50 megapixels, a ultra wide de 8 megapixels e uma macro de 5 megapixels. E se eu não expliquei antes, agora você vai entender. A câmera macro, como o próprio nome diz, é para ela focar em coisas pequenas, muito pequenas, ou focar em coisas muito próximas, quando a câmera principal não consegue focar. Mas agora continuando, aqui a gente também tem uma câmera frontal de 13 megapixels
megapixels. E assim como os outros celulares dessa lista, ele também é capaz de gravar em 4K a 30 fps. Em relação ao processador, aqui já temos um Exynos 1380, que é um bom processador e vai dar conta de várias coisas, incluindo jogos em gráficos médios ou até mesmo altos, dependendo de qual jogo você vai jogar. Além disso, ele também vem com 6 ou 8 GB de memória RAM, e como os outros, ele também tem 128 ou 256 GB de armazenamento interno. E também ele tem a mesma quantidade de baterias, no caso 5.000 mAh. Já na parte do preço, esse carinha aqui tá custando por volta de 1.700 até mais ou menos na casa dos 2.200 reais, dependendo da configuração que você escolher. E também ele pode estar sendo mais barato, tá? Só para deixar claro aqui. Só que voltando para a linha de Motorolas, inclusive vai ter até a Xiaomi aqui nessa lista. Temos o Moto G75. Aqui já temos uma tela de 6.78 polegadas, IPS LCD, como sempre, né? Não sei por que a Motorola faz isso, podendo colocar um AMOLED, e com 120 Hz sem taxa de atualização. Mas ao menos ele vem com proteção Gorilla Glass 5. Só que nas câmeras ele não tem muita diferença do Moto G35, já que aqui ele também só tem duas de 50 megapixels e de 8 megapixels na parte traseira e 16 megapixels na frontal. Já na qualidade de gravação, ele também tem a mesma capacidade, consegue gravar em 4K 30 fps. Ah, e só um detalhe, ele vem equipado com o Snapdragon 6 Gen 3, que dá conta de algumas coisas, mas que poderia ser melhor, sendo bem sincero aqui. Porém, de memórias, ele tem até 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Lógico, ele tem outras versões com menos, além dos 5.000 mAh, padrão de sempre, eu acho que eu nem preciso mais falar. Mas enfim, no geral, esse é um smartphone bem bacana e tudo, porém, o único negócio meio chato que eu achei foi o fato dele ter um processador que poderia ser melhor, tendo em vista outros celulares da mesma faixa de preço, que é no caso dos 1.500 até mais ou menos 1.800 reais por aí. Porém, tudo bem, se você quiser, na mesma faixa de preço, você também encontra o Poco X7 5G. Ele tem uma tela menor, né, de 6.67 polegadas, mas em compensação, ele vem com um painel AMOLED, diferente do Moto G, com 120 Hz sem taxa de atualização também, porém ele também tem proteção, sendo a Gorilla Glass Victus 2, fora o fato de que a tela é curva, que serve também para dar aquela sensação de tela infinita ou tela sem bordas também, como algumas pessoas conhecem. Aí ele tem 4 câmeras no total, sendo 3 na traseira e uma na frontal, a de 50 megapixels, a de 8 megapixels e a de 2 megapixels na parte traseira e 20 megapixels na parte frontal. Só que como os outros também, ele é capaz de gravar em 4K 30 fps, fora que esse mano aqui também vem com o Dimensity 7300 Ultra da MediaTek, que é um processador bom e vai sim dar conta de boas coisas, sem contar que ele tem versões que podem chegar até 12 GB de memória RAM, 512 GB de armazenamento interno, e fora isso ele também vem com 5.110 mAh de bateria, o que é um pouco mais do que o padrão. Agora chegando na última parte aqui, a gente já tem um celular que custa por volta de 1.600 até seus 1.900 reais, só que cara, se você for pagar mais do que isso, é mais fácil você comprar a versão Pro dele, que tem processador e bateria melhores, ou você também pode optar pelo A55 5G, que tem uma tela de 6.6 polegadas também, mas já é Super AMOLED com 120 Hz sem taxa de atualização novamente. Só que o único ponto negativo é que em comparação com o Xiaomi é que esse aqui também não vem com proteção nenhuma, mas ele vem com 3 câmeras traseiras, uma de 50 megapixels, outra de 12 megapixels e mais uma de 5 megapixels. Já a frontal tem 32 megapixels e todas elas, ou a maioria, tem capacidade de gravar em 4K 30 fps. E de processador também a gente tem um Exynos 1480, que é bom e vai dar conta de bastante coisa, acompanhado com 6 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento interno. Mas beleza, né? Voltando ao padrão aqui também, ele tem 5.000 mAh de bateria, o que não vai fazer muita diferença. Por fim, esse carinha aqui tá sendo vendido por volta de 2.100 até mais ou menos seus 2.500 reais por aí. Mas agora a gente vai chegar em um celular mais potente que todos esses citados até o momento, que é simplesmente o Poco F7 Pro. Começando que ele tem uma tela de 6.67 polegadas, do tipo AMOLED, podendo atingir até 120 Hz sem taxa de atualização, e proteção Gorilla Glass 7i, que é uma puta proteção resistente que vai dar conta de bastante coisa, de aguentar bastante rojão. Além de que ele vem com duas câmeras de 50 megapixels e de 8 megapixels na traseira, fora os 20 megapixels na frontal. E detalhe, esse celular aqui consegue gravar em 8K Ultra HD a 24 fps, que é o ponto que mais brocha aqui, né? 24 fps. Mas o principal desse monstro aqui, ele vem com um simples Snapdragon 8 Gen 3, que é o mesmo processador do S23 Ultra e vai dar assim conta de uma caralhada de coisas. Fora que assim como o Poco X7 5G, ele pode ter até 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento interno. Só que para melhorar mais ainda, como se já não tivesse bom, ele vem com 6.000 mAh de bateria. E agora no geral, a gente tem um celular aqui que é bom, é potente e é um custo-benefício, já que ele tá custando por volta de seus 2.000 até 2.600 reais, ou um pouco mais dependendo da situação ou de onde você vai comprar, essas coisas. Só que se chegar a passar disso, é melhor que você compre o S24 FE mesmo. Ele já tem uma tela maior, né, sendo a de 6.7 polegadas, porém o painel é bem melhor, sendo o Dynamic AMOLED 2X, e apesar de ele ter a mesma taxa de atualização, que é de 120 Hz, ele tem uma
proteção, sendo nesse caso o Gorilla Glass Victus Plus, né, padrão. A maioria das proteções que a Samsung coloca é essa. Só que outra parada também são suas câmeras traseiras, que é uma de 50 megapixels, outra de 12 megapixels e mais um de 8 megapixels. E a parte frontal contém 10 megapixels, que consegue gravar até em 4 ou 8K, Ultra HD a 30 ou 60 fps, o que é um ponto de destaque em comparação ao Poco F7 Pro, que só consegue chegar até 24 fps na resolução 8K. Já na parte do processador, a gente tem um Exynos 2400Z, que sinceramente a gente foi fazer uma comparação aqui e ele acaba se saindo um pouco melhor do que o Exynos 2400 normal. Você tem noção disso? Que atualmente se destaca por ser um dos melhores processadores da Samsung, sendo um dos mais potentes que temos no mercado, batendo até de frente com os Snapdragon. Assim como outros celulares desta lista, até mesmo como o Poco F7 Pro, ele tem versões com 8 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento interno. Só que nem tudo é perfeito e aqui a gente chega em um ponto que decepciona um pouquinho, que é no caso a bateria, que é um ponto meio negativo, já que ele só tem 4.700 mAh de bateria, o que é menor do que os 5.000 mAh, que é o padrão hoje em dia. Só que isso não pode fazer uma diferença e pode ao mesmo tempo. Isso porque se você for usar esse celular para trabalhar apenas, ele vai durar boas horas do seu dia ligado. Só que se você for usar para jogar, você vai ter que carregar ele aí algumas vezes no seu dia. Acho que no mínimo aí uma vez ou duas por aí. Mas isso não é um ponto 100% negativo, só para deixar claro. Ele sim é um ponto que decepciona um pouco, tendo em vista toda a outra configuração que o celular contém. Isso aqui é o de menos, tá? E no geral aqui a gente tem um celular que é muito bom, muito potente. A bateria não tem tanta quantidade quanto a gente gostaria que tivesse, porém ele é um celular que tá saindo no precinho, sendo cobrado apenas R$2.500 ele por aí. E o pior é que tem canto que é mais barato, mas também tem canto que extravaga o preço, que bota o bagulho pra R$3.000 por aí. Mas se você pensa em comprar um celular que venha com mais memória RAM ou câmeras com mais megapixels e tudo mais, o que não define qualidade, só pra deixar claro, temos aqui o Moto Edge 50 Ultra. Nesse caso a gente tem o mesmo tamanho de tela do S24 FE, porém a tela é do tipo POLED, que é a mesma coisa que OLED, mas que a composição dele é plástico ao invés de vidro como as telas OLEDs padrão. Sem contar que diferente dos outros, aqui a gente tem simplesmente 144 Hz em taxa de atualização, praticamente a mesma frequência que um monitor tem, fora a proteção Gorilla Glass Victus. Mas o diferencial dele, eu acho que é um dos pontos de destaque também, né, é a resolução das suas câmeras, que são elas a principal de 50 megapixels, a ultra wide e ao mesmo tempo macro de 50 megapixels também, e mais uma teleobjetiva, que é a câmera de zoom basicamente, de 64 megapixels, e fora a frontal, que tem 50 megapixels também. Todas elas são capazes de gravar em 4K a 30 ou 60 fps. Bom, e se vocês perguntam qual é o processador dele, é o Snapdragon 8S Gen 3, que é praticamente a mesma coisa que o Snapdragon 8 Gen 3 normal. Então, assim, é muito potente, é muito bom, tá? Além disso, não adianta ter um processador bom, câmeras boas, se não tem memória boa. E aí a gente chega em mais um ponto de destaque, que é o fato de que ele pode chegar até 12 GB de RAM, fora os outros 12 da RAM Boost, que é quando, sei lá, pega a parte de outra memória para complementar a RAM física, ou seja, ele pode chegar até 24 GB de memória RAM no total, e tem até 512 GB de armazenamento interno, meu. E se você pensa, tá bom demais para ser verdade, você tá certo, porque como nem tudo são flores, esse celular aqui só tem uma capacidade de até 4.500 mAh de bateria, o que novamente é um ponto que decepciona mais ainda quanto o S24 FE. Já na questão do preço, esse carinha aqui tá custando na casa dos R$3.000, mais ou menos por aí, ele pode chegar até um pouco mais caro, né, 3.200, 3.300, mas partindo para o último smartphone da lista, temos aqui o famoso iPhone 16Z. Vamos lá, aqui ele tem uma tela de 6.1 polegadas, do tipo Super Retina XDR OLED, no resumo, é OLED, mas que só vai chegar até 60 Hz sem taxas de atualização, porém ele tem proteção Ceramic Shield. Além disso, que ele tem apenas uma câmera traseira de 48 megapixels e uma frontal de 12 megapixels, além de que ele também é capaz de gravar em 4K a 60 fps. Aqui de processador a gente tem um Adreno Bionic, que é um processador bom e vai rodar algumas coisas, mas honestamente eu acredito que ele não seja a melhor opção para você jogar, apesar de que ele vir também com 8 GB de memória RAM, vindo até com 512 GB de armazenamento interno, né, que eu acho que é a memória máxima que ele tem versões com memórias menores. O ponto principal dele aqui muito provavelmente não é jogo, por mais que ele rode algum, principalmente quando você vai ver a bateria, que ele tem uma capacidade de até 3.691 mAh, que talvez não dure quase nada se você for passar mais tempo jogando do que fazendo outras coisas no celular. Porém, agora a gente vai ver o preço, e nesse caso aqui nós temos um celular que tá custando por volta de 3 a 4 mil reais por aí, o que na minha opinião é um bom celular, mas que você deve comprar só se você for acostumado com iPhone, ou se for usar ele somente para trabalho, navegação e essas coisas, já que para jogo a bateria vai acabar rápido e provavelmente tem jogo que ele possa acabar engasgando algumas vezes. E bom, finalmente chegamos ao final de mais um vídeo, graças a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no começo, caso tenham realmente gostado, deixem um like, se inscrevam também se quiserem, compartilhem para me ajudar e me motivar. Isso realmente me ajuda demais, cara, e me motiva bastante. Então, todos
Todos os links também estarão aqui na descrição, né? Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal. Eu espero que vocês vão lá assistir. E, enfim, é isso aí. Fiquem com Deus. Valeu e até a próxima. Tchau!